Você já se perguntou quem é você? Por que você escolhe se levantar todas as manhãs? Que diferença você faz no mundo? Enfim, qual o sentido da vida? Bom, o sentido da vida para mim é tentar ser melhor hoje do que eu fui ontem, tentar melhorar e também para poder aproveitar a própria vida. A vida tem coisas muito, muito boas, né? Muitas coisas interessantes. Então a gente tem que tentar ser melhor, né? De um dia do hoje aprender. Aprender é uma coisa fascinante. Aprender no dia a dia, tanto faz. Seja uma coisa científica, seja uma coisa da própria vida, não faz diferença. Então o sentido da vida, o que me faz acordar é isso. Fora que eu acho muito difícil, né, o cidadão acordar num dia de sol bonito, com saúde e não ter vontade de viver, é difícil, né? Então o sentido da vida é isso aí. Resumindo, ser melhor a cada dia através do aprendizado e podendo curtir as boas coisas. A vida é um vetor, sabe? Ela tem modo, direção e sentido. Só que as pessoas em geral tentam dar um sentido, tentam pragmatizar o sentido desse vetor. Aí elas encontram os sentidos aleatórios para elas não pensam muito. E o sentido da vida, ele não pode ser externo a essas pessoas. Quem tem que encontrar o tal sentido é cada um, por meio de introspecção e não extrospecção. O sentido da vida, para mim, é buscar a felicidade. Buscar a felicidade sendo cada dia melhor, sendo cada dia um ser humano melhor. Nós temos que ser felizes. O sentido da vida tem que ser feliz. Eu acordo a cada dia e venho para essa escola com o objetivo de ser feliz. Esse tipo de pergunta a gente costuma fazer quando está deprimido. Quando a gente está bem, não costuma levantar esse tipo de questionamento. Então, sabe, quando a gente começa, puxa, de onde viemos, para onde vamos, afinal, qual é o sentido? Vale a pena a gente lutar tanto? Daqui a pouquinho vamos morrer? Tudo isso é um jeito de pensar muito típico das pessoas quando elas estão mal, deprimidas, achando a vida sem graça, decepcionadas, muito cansadas, estafadas, muito frequentemente no fim do ano. Mas também em outras épocas da vida em que a pessoa está se sentindo sobrecarregada, pesada e principalmente muito triste. O que é fato é que essas perguntas que chegam na hora da depressão ou da tristeza, elas são extremamente relevantes. A verdade também é que nós temos competência para fazer essas perguntas e nem sempre temos a mesma competência para respondê-las. Então, no fundo, as respostas para essas questões esbarram com assuntos religiosos, convicções filosóficas ou metafísicas e, no fundo, a grande verdade, do meu ponto de vista, é que nós somos filhos mesmo de um grande mistério, ou seja, o pilastra que sustenta a nossa condição aqui na Terra é uma enorme dúvida e uma enorme incerteza. Não sabemos exatamente de onde viemos, para onde vamos, qual o significado de tudo isso aqui. E talvez justamente por não sabermos responder a todas essas questões, tenhamos saído da Idade da Pedra
e usado a nossa inteligência e formado a vida em sociedade e transformado a nossa inquietação e nosso desconforto por não termos essas certezas em estímulo produtivo, em coisa que nos ajudou a crescer, a evoluir e a fazer essa civilização que, com todos os defeitos, criou condições muito, muito mais favoráveis para a vida humana do que aquelas da selva primitiva. Então, o fato é que nós somos filhos de uma criação nossa mesma e que tudo isso derivou, em boa parte, desta inquietação e dessa ignorância que nos leva a ter consciência de que somos mortais, completamente diferente dos outros animais mamíferos, principalmente daqueles mais próximos a nós, tipo os cachorros, que vivem a vida com tranquilidade porque eles não têm a noção exata da sua condição, eles não se preocupam com o fato de ser mortal e, portanto, eles não fazem perguntas tão inquietantes como nós fazemos e vivem mais ou menos serenos e em paz, mas jamais teriam construído uma vida em sociedade e um avanço tecnológico, um conhecimento que nós conseguimos fazer. A verdade é que numa oportunidade, há uns 30 anos atrás, eu vi uma entrevista de um jornalista e filósofo francês que vinha aqui para a Universidade de São Paulo para fazer uma conferência, e eu não me lembro o nome dele, e ele dizia uma frase que era manchete num jornal que também já desapareceu, que era o Jornal da Tarde. Ele dizia assim: a vida não tem sentido nenhum, mas não é proibido dar-lhe algum. E eu acho que isso aqui é justamente o modo como eu penso. Quer dizer, o fato de não ter um sentido pré-determinado, definido, estabelecido para a vida, aumenta a nossa liberdade individual, cria condições favoráveis para a gente poder construir uma vida e uma história de vida exatamente de acordo com as nossas convicções, com a nossa maneira de ser. Dessa forma, eu acho que o mais importante é a gente tomar esta liberdade como um grande privilégio, que a gente então montar um projeto de vida individual, que seja ele tanto no plano prático, concreto, e provavelmente para aqueles que vivem em casal, que esse plano também seja não só individual, como próprio e partícipe do projeto global do casamento, quer dizer, que os casais se unam em torno desse projeto, ou desses projetos, porque isso aqui agrega força, da consistência e da mais intimidade e durabilidade para a própria relação afetiva. Além dos projetos práticos, concretos, que são esses de natureza de realização dentro do âmbito das coisas materiais e concretas da vida, também existe um outro projeto, para mim, igualmente é o mais importante, que seria o crescimento pessoal. A gente aprender a lidar com mais docilidade diante das adversidades, diante da contrariedade e, inclusive, diante da incerteza da condição humana. Quer dizer, esse avanço psicológico que nos permitiria ser criaturas mais serenas e tomar a vida com mais leveza, mesmo diante dessas contrariedades todas que definem a nossa existência e principalmente diante da ignorância que define o pilar principal da nossa condição. A viver esse estado emocional um pouco mais sereno aumenta muito a liberdade da gente poder construir uma história própria, peculiar, individual, nos liberta daquilo que o Lavoisier, que era um pensador amigo do Montaigne e muito amigo mesmo do Montaigne, que escreveu um livro que chama Servidão Voluntária, nos deixa livre para deixar de obedecer e acatar isso que a gente faz voluntariamente, de viver a vida só de um jeito, vivendo a vida exclusivamente para consumir, para progredir, para tomar o tempo da maneira mais total possível, nenhum momento de lazer e descanso, que é justamente a maneira que muitas pessoas usam para simplesmente fugir das dores e desconfortos de nós não sabermos exatamente qual é o significado, qual é o sentido e qual é o conteúdo da vida e qual o verdadeiro sentido da existência. O verdadeiro sentido nós não saberemos, cada um é livre para construir o seu sentido. O fato é que a existência dessa incerteza, eu repito mais uma vez, a gente não saber responder essa pergunta, ao invés de ser motivo de depressão, é estimulante, porque cria todas as condições para a liberdade individual, todas as condições para a gente poder inventar criativamente um jeito legal de viver.
E qual o sentido da vida? Por que você está aqui? O que você faz? Nós queremos saber de você. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é desafiar o Batman. Pois sem o Batman, a vida não tem sentido. Espere, Batman. Você já se perguntou qual o sentido da vida? Por que você escolhe levantar todas as manhãs? Que diferença você faz no mundo? Você sabe o porquê de estar vivo? Você sabe por que todas as... Você sabe, pra mim, o sentido da vida é E não posso transar. Ministério da Saúde diverte, não se esqueça de plastificar o boneco.